Pegue aí sua Bíblia, abra ela em algum lugar. Tá bom para você? Não? Isso aqui é o capítulo, versículo, livro. Hebreus 13, lá no finalzinho da Bíblia. Pode ficar, pode ir. Seja por isso. Agora pode. Hebreus 13, versículo 8. Vocês até estudaram um pouco disso com o pastor Carlos, nós vamos dar continuidade que ele vinha falando em dezembro, janeiro, que tem sido bênção em nossas vidas e vai ser cada dia melhor. Hebreus 13, versículo 8, ele diz o que aí? Olha que coisa interessante. E esse versículo é muito bonito, se você for olhar, que é um versículo para muito simples, porque nós vimos isso, nós lemos isso, nós acreditamos nisso, mas até que ponto nós entendemos esse versículo? Ele diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o que? Para sempre, eternamente. Então, até a consumação dos séculos, Ele é o que? Ele é o mesmo. Ele é Jesus. Então, Ele é o mesmo que fez coisas ontem, que faz coisas hoje e que vai fazer eternamente, para sempre. Olha que coisa maravilhosa esse Jesus que você tem na sua vida. É um Jesus maravilhoso, um Jesus bondoso, e Ele é o mesmo Jesus do passado. Lembra? O Verbo se fez carne e habitou entre o quê? Entre nós, não foi isso? Não foi isso que Ele fez? Ele era o Verbo, Ele era a palavra de Deus, Ele veio através de Maria, pelo Espírito Santo, habitou entre nós, morreu por você na cruz do Calvário, tirou os seus pecados, a sua lama, tirou você das mãos de Satanás e te fez um santo, que você pudesse alcançar a salvação eterna. E olha que Jesus maravilhoso. Então ele continua dizendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E isso é maravilhoso para todos nós. Você já imaginou algo disso? Porque você tem uma segurança em Jesus. Porque você fala, as mesmas coisas que aconteceu no passado, acontece hoje e vão continuar acontecendo. Ele não muda, ele é imutável, ele continua sempre sendo o mesmo. E isso é maravilhoso, é ou não é? É? Jesus é poderoso? Jesus faz milagres? Jesus é grandioso? É, não é? E isso que eu estava analisando e pensando muito bem. Aí agora eu quero chegar na parte que você talvez não lê do versículo. Porque se Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Ele não muda. Para Ele é imutável, Ele continua sendo sempre o mesmo Jesus poderoso. Nós temos o mesmo Deus poderoso eternamente. Ele não muda a sua opinião, Ele não muda ali o seu amor para com nós, Ele nos ama, Ele nos quer, Ele nos deseja. É isso ou não é? Mas por que às vezes nossa vida não vai para frente? Por que as situações que nos cercam às vezes nos impedem de chegar a um ponto que Ele determinou para nós? Se Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje será eternamente. Porque as coisas não evoluem, as coisas parecem que nós estamos travados em certo ponto e as coisas não mudam. Hoje é que dia? 19 de janeiro. O que mudou da sua vida do primeiro até o dia de hoje? Um novo ano se iniciou. Uma nova estação começou no nosso calendário. Um novo ano, 2025 depois de Cristo. E o que mudou na sua vida? Nesses 19 dias, 18, vamos dizer assim, porque hoje é o 19. O que mudou na sua vida? O que você queria que tivesse sido mudado e talvez não mudou ainda? Porque você vê que fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o quê? Eternamente, para sempre. Mas então o que está acontecendo conosco que as coisas não estão evoluindo? As coisas não estão mudando. As situações vêm até nós
e nos trava de tal maneira que nós não conseguimos mais andar, progredir, nós conseguimos avançar porque nós estamos travados. E é isso que eu quero que você entenda hoje, o poder desse versículo. Porque o Jesus é o quê? É o mesmo. Então qual é a situação que tem que ser mudada? Qual é a situação que tem que ser transformada? É Jesus? Não, Ele é o mesmo. Somos cada um de nós. A nossa grande vitória só virá quando nós conquistarmos a nós mesmos. É uma conquista diária. Porque se você não se conquista todo dia, se você não almeja algo maior que você consegue na sua vida, você não vai conseguir seguir adiante. Você vai ficar travado. E eu quero que você preste atenção hoje, nós vamos ler lá em Tiago, capítulo 1. Está pertinho aí, só passar. Passa umas 2 páginas aí que eu acho que você chega nele. Tiago 1. Tiago, capítulo 1. Versículo 1, nós vamos começar no versículo 5. Ele diz o seguinte: e se algum de vós tem falta de quê? Peça a quem? A Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto, ser-lhe-á o quê? Dada. Peça, porém, com quê? Com fé. Não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus. Olha que coisa interessante. Então é semelhante ao quê? Ele fala para você falar, ó, peça com fé. Peça acreditando que você irá o quê? Receber, você irá conseguir, você irá ter essa bênção sobre sua vida, porque Deus irá entregar. Mas ele fala, não duvidando, porque o que duvida é semelhante ao quê? A onda do mar. Vocês já foram no mar? Vocês já viram? Quem aqui já foi no mar, já viu o mar? Já? Você já viu como é que é? Tem até uma parte do canal que eles falam que é perigoso, até os bombeiros falam, não vai por ali, porque é a parte que é onde as ondas se juntam e elas voltam por aquele lugar, não é assim? E até a parte lá da praia que já foi, conhece, sabe que você não pode ir lá, nos mares agitados. Que tem, às vezes, você foi para Maceió, Lagoas, Porto de Galinhas, né, que é lugar bonito, mas não tem onda. Mas aonde tem onda, no Rio de Janeiro, lá eu fui muito. Já tomei muito banho naquelas águas ali, já até machuquei demais também. Que é cada pancada que a onda dá em você, né? Misericórdia. Quem já tomou banho de mar sabe. Mas voltando, mas ele fala, olha, é semelhante o quê? A onda do mar. Porque ela vem, talvez, forte, mas ela o quê? Ela volta. Ela fica indo, mas ela volta. Às vezes menor, nos dias que estão tranquilos, o mar é menorzinha. Você vai, mas ela volta. Às vezes o mar está agitado. Coisas grandes, então a onda está grande. Já vi onda de 3 metros lá no Rio de Janeiro. Coisa grande, mas ela vai, mas ela volta. Olha que coisa triste essa situação, porque ele fala, olha, porque a pessoa começa a ser como semelhante à onda do mar. Porque ela é levada e é lançada, às vezes forte, às vezes fraco, às vezes com ânimo, às vezes com desânimo, mas ele quer. Mas acontece uma coisa, ele volta. Por quê? O desânimo é maior que a situação. O desânimo dele consegue passar a situação do querer dele, mas o desânimo é o quê? É maior. Por isso que eu falei, é uma conquista entre você mesmo. É você se vencer todos os dias. Porque somente a constância vai fazer você chegar aonde Deus tem planejado para você. Sem essa constância, você não irá conseguir. Se você deseja paz na sua vida, busque a paz. Não desanime no meio do percurso, não desanime no meio do caminho. O que está acontecendo muito hoje em dia, ainda mais com os crentes, é o desânimo.
é você desanimar, mas você fala assim, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E você deveria ficar feliz com isso, porque só depende de quem? De cada um de nós. Só depende de você. É de você saber a situação que você está enfrentando e você fazer o quê? Enfrentar. Não ser como a onda do mar que vai chegar lá na situação, vai olhar e fala assim, como diz por aí, vou nada, né? Não vou não, vou voltar. Não vou conseguir, não vou ir. A situação está complicada, está difícil. Eu estou o quê? Já abatido. Eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. É que o Senhor não entende porque os desafios que minha família já enfrentou e sempre foi assim, as circunstâncias sempre foram assim, é uma doença que me desanima, que me entristece, que está passando de gerações e gerações. Você já viu isso? Às vezes o avô teve câncer, o pai teve câncer, e você começou a sentir os mesmos sintomas. E você está fazendo o quê? É coisa da vida, é o destino. É o destino que quis assim. Não, é você que está aceitando assim. As situações são colocadas aí, mas é para você vencer elas, transpassar elas, poder fazer junto com Deus uma aliança eterna e você ter a força de Deus na sua vida, porque Ele é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Mas e você? Você continua constante nas suas orações, você continua constante na sua busca de buscar mais de Deus, se interagir mais com Deus, orar mais a Deus, jejuar. Você continua nessa constância? Ou é só quando as coisas ficam difíceis? Porque nós somos assim às vezes. Quando as coisas complicam, nós fazemos o quê? Nós corremos para buscar a Deus, não é assim? É ou não é? Pode falar, irmã, todo mundo é igual assim mesmo às vezes. Não se preocupa não. Nós também somos assim. Nós deveríamos ter o quê? Constância. É saber que as situações dependem de cada um de nós, depende de cada um de vocês, depende de mim. Deus saber que as situações podem ser resolvidas, mas depende de mim. É de você orar. É de você buscar a Deus. É de você colocar seu joelho no chão, a boca no pó e falar, Senhor, eu preciso ser transformado, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais essa situação. Passou ano aí, passou 2024, chegou 2025, dia 19, minha vida não mudou nada. As situações que eu tanto sonho, as situações que eu quero conquistar, mas eu não tenho força. Quem não tem força? Jesus é o mesmo ontem e hoje será o quê? A força dele continua lá. O poder dele continua com ele. Está tudo com ele do mesmo jeito. Mas e eu? Eu estou confiando, estou acreditando? Que ele fala, olha, peça porém com fé, não duvidando. A dúvida vai sempre estar perto de você, querendo te tirar dos planos que Deus tem para você. Deus tem planos bons e não os ruins. Planos de bem, não de quê? De mal. Deus tem planos maravilhosos para você. E que plano é esse que Deus tem para você? É paz. Principalmente que você tenha paz na sua vida. Porque muitas pessoas às vezes estão buscando dinheiro, mas elas não têm o quê? Paz. E a paz você não compra ela com dinheiro. Você pode tentar, mas você não compra. É a paz que excede todo entendimento. Você não entende porque as circunstâncias ao seu redor estão falando outra coisa para você. As circunstâncias estão passando por você, você olha a situação e fala assim, mas por que eu estou em paz? Mas por que parece que a situação... A pessoa olha, mas fulano, como é que você está assim? Maria, eu não entendo, Maria, como é que você está assim? Seu filho está perdido ali, a situação está complicada para você, você está enfrentando uma doença difícil, mas você está o quê? Você está em paz. Por quê? A sua confiança está em quem? Em Jesus, e Ele é o mesmo ontem e hoje será o quê? Eternamente. Mas você está o quê? Está em paz. Quando o medo bate na sua porta, a situação fica complicada, porque muitos se rendem ao medo. Muitos estão se rendendo às angústias da vida, às situações da vida.
O medo tem tirado muita gente do caminho do Senhor, como a dúvida. Porque o medo e a dúvida estão ali juntos praticamente. Porque você tem medo, você tem dúvida. Será que eu vou conseguir? Será que eu devo ir adiante? Será que eu devo continuar indo, continuar orando, continuar buscando? Eu devo continuar insistindo em fazer o que Deus planejou, mas é algo tão complicado, tão difícil. As circunstâncias, eu oro pelo meu filho, pela minha filha, mas parece que as coisas não mudam, parece que cada vez mais eu oro e as coisas pioram. É assim que muitos estão pensando. É assim que talvez você está pensando na sua vida. Que muitos pensam assim: eu estou orando e as coisas não mudam. As coisas parecem que não vão para frente, as coisas parecem que não caminham. Está sempre preso. É igual a onda do mar. Ele vai, mas depois volta. Você consegue se libertar das dívidas, mas depois você faz outra dívida. Porque parece que faltou a situação, parece que a situação não vai para frente. Quando você sai de uma, você entra em outra. Você está igual o quê? A onda do mar. Vai e volta. A situação para você está indo e está voltando. Mas ele fala, olha, peça a Deus o quê? Sabedoria. O que foi que Salomão pediu? Sabedoria a quem? A Deus. E Deus o quê? Concedeu, certo? Deus não concedeu. Mas para que ele pediu sabedoria? Vocês lembram? Para poder fazer o quê? Para poder ser governador, governar direito o próprio povo de Deus. Para poder ser o rei que eles precisavam. Para poder saber gerenciar tudo. E Deus falou assim, olha, eu gostei do seu pedido. Você pediu sabedoria, então eu gostei. E além da sabedoria, eu vou te dar o quê? Riquezas. Muitas pessoas estão preocupadas com a riqueza. E não em pedir sabedoria a Deus. E não pedir paz a Deus. E não pedir outras coisas, mas as pessoas estão preocupadas em quê? Riquezas. É assim que às vezes nós estamos. Mas ele fala o quê? Buscar primeiro o quê? E depois o quê? E para o quê? As demais coisas serem o quê? Acrescentadas. Então temos um Jesus que é um Deus que é mesmo ontem e hoje será o quê? Então o mesmo rei Salomão que pediu sabedoria e lhe foi concedida naquele tempo, lá atrás, como diz aqui, Jesus é o mesmo ontem. Então foi anos atrás. Esse Jesus está aqui hoje. O que você vai pedir para Ele? O que você tem pedido para Ele? E aonde está a sua fé? Aonde você tem colocado aquilo que você tanto acredita? Porque ele fala, olha, que levado de uma parte para outra, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus. Então, o homem de coração inconstante, o homem de coração que vai e volta, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Será que você tem sido assim na sua vida? Porque ele fala, olha, não é só em um caminho, é em todos os caminhos, porque em todos os caminhos nós duvidamos. Nós não confiamos em Deus. Nós não acreditamos. Talvez você não acredite que Deus pode fazer tal coisa na sua vida, porque você está tendo um coração dobre, inconstante. Você sai daqui cheio do poder de Deus. Pastor Carlos fez semana passada a Santa Ceia. Maravilhosa, não foi? Foi ou não foi? Ele não está aqui não, mas pode falar. Foi boa, não foi? Pode ser que ele esteja assistindo, não sei, mas pode ser que ele esteja. Mas você vê que ele fala, foi uma Santa Ceia maravilhosa. O final de ano, quem que teve aqui no final de ano, virado do ano? Você esteve? Vigília maravilhosa, não foi? Você saiu aqui cheio de energia, cheio de planos, cheio, doido para conquistar. Vou sair lá fora, vou desbravar tudo. Não é assim que você sai? Porque você sai animado, cheio do poder de Deus. Mas no outro dia vem as situações da vida. Porque é assim mesmo que acontece, é assim mesmo que vai continuar acontecendo. Porque você sai cheio, é isso mesmo, você sai cheio da vontade de Deus de chegar lá e fazer tudo que você tem e os seus planos. Mas talvez chegou no dia 19, e você já fez o quê? Já desanimou.
São 365 dias, mas no 19 já foi. Você já desanimou, já desistiu. E olha que você sai daqui que cheio do poder de Deus, cheio, pronto. O pastor Carlos fez uma oração que falou: agora eu vou, nada pode me impedir. Mas você já desanimou. Você já se entristeceu. As situações da vida já colocou em você um coração dobre. Já colocou em você um coração inconstante que você olha e fala: eu não vou conseguir, eu não vou ir para frente. Eu não vou fazer isso não, porque olha, eu estava até feliz. As situações estavam acontecendo, olha, eu parei de sentir a dor que eu estava sentindo, saí daqui da oração cheio do Espírito Santo de Deus, eu estou pronto aqui, olha, eu senti uma dor no joelho, uma dor nas costas, passou tudo. Mas quando volta a sua indecisão, volta a situações complicadas, você começa a pensar em tudo que passou e as coisas começam a voltar. Você está igual o quê? A onda do mar. Ela vai e depois volta. As situações difíceis saíram, mas depois fez o quê? Voltaram. As dores que você estava sentindo, voltaram. As situações que você estava tentando enfrentar, você está conseguindo vencer. Mas no seu momento de inconstância, de você duvidar no poder de Deus na sua vida, de você duvidar que você conseguiria atingir aquilo dali com a força do Deus vivo, você desanimou, você desistiu. E aquilo dali tem feito você se abalar de tal forma que você está igual a onda do mar. Você vai e volta, vai e volta. As situações para você estão travadas, as situações para você não andam. Você continua sendo aquela mesma pessoa que foi, não em 2024, mas em 2023, 2022, 2021, 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Você continua sendo a mesma pessoa. E o Evangelho de Jesus é o quê? Transformação. O Evangelho de Jesus é para nos transformar, mas começa de dentro para fora. Começa de dentro, começa de você. Você tem se olhado no espelho? Tem. Se você não tem gostado do que você tem visto, talvez, não vou falar nada, mas também sou culpado nisso, mas talvez você olhe assim uma barriga um pouco do que deveria, uma barriga maior, você fala assim, não deveria estar assim. Você olha e fala assim, nossa, mas está muito flácido, né? Poderia melhorar, mas pô, como é que melhora isso? Se você fizer um exercício físico, né? Ir na academia, praticar um esporte. Mas você fala e começa a sentir o quê? As dores. Porque vem a dor, porque se você está muito tempo parado, vai vir a dor quando você fizer um exercício físico. Não vai? E aí que começa o quê? O coração dobre, não é assim? A onda do mar. Você vai, mas depois volta, porque a dor, você não, larga a mão disso. Mas você quer ficar talvez mais bonito de frente para o espelho? Você não quer? Quer ficar mais bonito? Você fala assim, se eu fizer exercício, eu vou ter mais resistência, eu vou ter a situação melhor na minha vida. Olha, as veias do meu coração vão desentupir, o cardiovascular vai melhorar. O médico falou que era bom para mim. Você fala assim, vou melhorar. Mas em meio à situação difícil, ao cansaço físico, talvez você trabalhe o dia todinho, você tem que ir de manhã cedo, acordar muito cedo, né, pastor Anilton? Às vezes tem que acordar muito cedo, 5:30 da manhã. Às vezes você fica um tempo sem ir, né, por causa disso. Por quê? É o cansaço, vai o desânimo. Às vezes é à noite, a preguiça bate. Você fala assim, eu vou à noite então, eu vou depois que terminar tudo. Aí você passou do seu dia, aquele seu dia trabalhando, mas fala assim, eu vou à noite. Certo? Eu vou 8 horas da noite. Você já está o quê? Cansado, você não quer ir à noite. Aí você fala o quê? Mas eu vou amanhã de manhã, 5 da manhã. Olha só. Olha o coração. Eu vou 5 da manhã. O despertador toca 4:40. Você fala assim, não vou não. Está muito cedo, melhor ir à noite. Aí à noite está o quê? Está cansado. Mas você quer mudar, não quer mudar o seu físico? Você quer melhorar a sua vida? Fala assim, mas você sabe que se você fizer, você vai fazer o quê? Melhorar, não vai? É assim a nossa vida com Deus.
Se nós continuarmos constante, nós continuarmos orando, nós continuarmos buscando a Deus, a nossa vida melhora. Mas em meio a situações difíceis, o que nós fazemos? Nós desanimamos. Nós desistimos. Mesmo sabendo que se você continuar orando, as coisas vão melhorar, você vai sair daquela situação. Mas às vezes você não está apegado com Deus, você não consegue ficar apegado com Cristo. E quando você não está apegado com Cristo, você desanima, você desfalece. Se você não tiver um propósito, que nem eu estou falando aqui da academia, de você fazer exercício físico, se você não tiver um propósito com você mesmo, você não consegue. E às vezes nem com o outro. Talvez você fale assim para sua esposa, olha, não, vamos lá que eu vou ir com você, mas se ela não estiver animada, meu amigo, você não consegue. Você vai conseguir convencer ela algumas vezes, mas depois você desanima. Porque tem que partir de cada um de nós. Se você não coloca isso no seu coração, na sua decisão, fala assim, eu vou mudar a partir de hoje. Não será mais assim. Se você não fizer isso, as coisas não irão mudar. Mas Jesus continua sendo o mesmo. Ontem e hoje será para todo sempre. Mas e a sua fé? Como é que ela está? A sua ousadia, a sua coragem, a sua vontade de vencer, a sua vontade de continuar seguindo adiante? Ou você está querendo ser como a onda do mar? Vai, mas depois volta. Como é que está a sua vida? Como é que está as suas decisões que você tem tomado para a sua vida? Para algumas decisões nós temos que ter coragem. Se não tivermos coragem, nós não conseguiremos fazer. Você viu que Abraão teve que ter o quê? Teve que ter coragem, não teve? Já imaginou algo assim? Sai da tua terra, da tua parentela, larga todos os seus parentes aí e vai embora. Vai para uma terra que eu ia te mostrar, não é nem uma terra que fala assim, ó, você vai para Curitiba, lá em Curitiba você vai conhecer o fulano. Pega uma ponte aérea aí, vai para Curitiba, vai estar tudo pronto, já uma empresa para você, vai estar tudo pronto, já uma carteira assinada. Não foi assim não. Foi para o quê? Vai para um lugar que eu irei te mostrar. Que coisa maravilhosa, né? Teria coragem? Você já imaginou algo assim? Porque nós vemos assim Abraão e fala assim, nossa, homem de fé, que maravilha. Mas quando nós começamos a pensar e colocando na nossa vida a situação, nós teríamos essa fé, essa coragem? Mas é por isso que ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E às vezes não está sendo nosso Deus. Por quê? É a nossa falta de fé. Ele fala, olha, peça sabedoria, mas peça com o quê? Com fé. Não duvidando, acreditando que Deus ele vai te dar. Peça com fé, com ousadia, crendo, creia que Deus fará um milagre. Mas nós estamos como quem? Como pessoas inconstantes. Um coração dobre que vai e volta. Abraão saiu da sua parentela, da sua terra, e foi para uma terra desconhecida. Ele não conhecia. Uma terra que ele não esperava talvez conhecer. Ele estava na maior cidade do mundo na época, a primeira e a segunda maior cidade do mundo. Estava bem, lá em Ur. É a maior cidade que tinha na época, como se fosse hoje em dia Nova York, eu acho que é a maior, né? Não sei como é que está aquelas lá da China, que tem população demais para lá. Mas até então ele estava na maior cidade. Para a época era a melhor coisa que tinha. Tinha muita gente, convívio ali. Mas Deus falou assim, olha, eu tenho algo melhor para você. Você tem fé, você acredita? Você escuta a minha voz e coloca em prática e vai ter fé e vai ter ousadia para ir e conquistar. E o que Abraão faz? Pega os seus e vai embora. Vai para uma terra que ele não conhecia, vai para uma terra que ele não esperava. Foi, acreditou em Deus e viu o que aconteceu com Abraão. Mas quantos anos se passou desde a promessa até chegar à terra, até as situações acontecerem? Você vê que situações aconteceram entre Abraão e Sara ali, ter um filho que não deveria ter na situação, porque ele não esperou a promessa de Deus se cumprir, porque ele duvidou em seu coração. E olha o que tem até hoje as situações dessa decisão de Abraão. Porque as suas decisões definem muita coisa ao seu redor.
As suas decisões, talvez erradas, definem também a sua vida. Porque tudo que você planta, você o quê? Colhe. Não importa se uma decisão é errada, mas você vai colher aquela decisão. Não importa se no momento oportuno, você chateado com alguma situação, você falou mal de uma pessoa para ela, e ela ficou chateada, mas não foi. Você fala assim, mas foi no calor do momento. Eu sei que foi no calor do momento, mas ela ficou chateada e não quer mais falar com você. Foi no calor do momento? Foi, mas você falou e você colhe o que você falou. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Se for bom, pode ser ruim. Então você vê que Abraão sai e vai conquistar. Vai desbravar as terras ali que Deus mostrou para ele. Nas suas decisões, boas e ruins, Abraão se definiu o pai da fé, o pai de multidões. Aquele homem que não tinha filhos, tem o seu filho Isaac, tem os seus outros filhos, mas principalmente Isaac continua a sua geração com Jacó, com José e por aí. As tribos de Israel foram definidas por aí, mas por causa de um homem que teve coragem para fazer. Um homem que teve ousadia, acreditou e creu na palavra de Deus na vida dele. Se nós não acreditarmos na palavra de Deus na nossa vida, nós não chegaremos a lugar algum. Nós seremos pessoas dobres, coração dobre. Lá em Romanos 12, um versículo que vocês conhecem muito, abrem na sua Bíblia, Romanos 12. Romanos 12, versículo 2. Vocês conhecem o versículo, tenho certeza. Nós vamos ler. Romanos 12, versículo 2. Já acharam? Ele diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso... Vamos parar aqui. Ele fala, não seja conformado com esse mundo que você vive, porque esse mundo, as coisas da carne, são as coisas que vocês estão vendo. Não seja conformado com isso. Não seja conformado com as situações, as aflições desse mundo. Não seja conformado com as coisas que você está vendo, com as situações que você está passando. Mas ele fala, olha, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele diz, peça sabedoria quando você pedir. Se você tiver fé, eu vou lhes dar. Se você tiver fé, Ele vai te dar sabedoria quando você pedir. E o que você pedir, você tendo fé, acreditando em Deus, Ele pode te dar. E você vê que ele fala, olha, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não mudar a sua mente, o seu entendimento, aquilo que você acredita, se não tiver uma renovação, não tiver uma mudança, você vai continuar sendo como a onda do mar. Você vai e volta, você vai indo, depois você volta, porque você não acredita, não tem fé. Você não acredita nas promessas de Deus para a sua vida. Você não tem fé que Deus está contigo para mudar a sua situação. Você não tem fé que Deus tem o poder de Deus sobre a sua vida para mudar você. Mas ele fala o quê? Mas transformar. Mas olha que interessante. Transformais pela renovação do vosso entendimento. De que entendimento? Qual é o entendimento? Do vosso, né? Então você viu até então que Jesus é o mesmo ontem e hoje será o quê? Para sempre. E tudo que nós temos que fazer é o quê? Mudar. Nós mesmos. Transformação, renovação, mudança de atitude, mudança de caráter, renovação do espírito. É o que nós temos que estar buscando essas coisas. Se você não busca essa situação na sua vida,
você não está sendo transformado. O Evangelho é para transformação, é para mudança de nós, mesmo que a mudança possa doer. Mesmo que a mudança doa na sua vida, mas é isso mesmo que o Evangelho faz com cada um de nós. É Jesus nos transformando. As pessoas hoje em dia querem transformar Jesus, porque elas querem que Jesus se aperfeiçoe a elas. Elas não querem mais, pessoas têm pregado por aí, você vê pela internet da vida, situações que elas querem moldar Jesus. Elas querem que Jesus faça conforme a vontade delas, da maneira delas, e elas não podem ser transformadas. Jesus tem que transformar, é Jesus que entra na vida dela, e é ele que tem que mudar, se ele quiser entrar. Não é assim que estão fazendo? As pessoas querem que Jesus se acople a elas e do jeito delas. Mas Jesus é para isso aqui, ó. É para a renovação da nossa mente. É para transformar. É para nos mudar. É para você que é estressado, deixar de ser estressado. É para você que tem medo, deixar de ter medo. É para você que talvez está com uma situação difícil. Deus te dá sabedoria para sair dela. É transformação, é mudança. É mudança de atitude. Eu sempre dou um exemplo aqui, nos cultos que eu faço do trânsito. Você quer ver quando você está crente de verdade? É no trânsito. Principalmente os homens. Aí você vai ver se está crente de verdade ou não. Principalmente nas rotatórias. E aqui em Cuiabá tem muita, né? Por quê? É a maior chance de alguém te fechar, de fazer acontecer alguma coisa. É o cara que passou na sua vez e você fica o quê? Você quer ficar chateado. Você quer fazer alguma coisa. Eu não vou falar o que você vai fazer, mas você quer fazer. Você quer falar alguma coisa, ali a língua vem na hora, mas você lembra que você é crente e você desiste. Jesus está te transformando, fica alegre. Jesus está mudando a sua vida. Você fala assim, mas até às vezes sua esposa olha para você e fala assim, você não vai falar nada não? Por quê? Você fala, não vou falar nada não. Você engoliu aquilo ali seco, a situação passou ali, você fala, não vou falar. Deus abençoe ele. É isso que você tem que fazer na sua vida. Porque as situações às vezes são complicadas mesmo. A raiva, o momento, quando eu falei, tudo que você planta, você colhe, não importa o momento, não importa a situação, se é um momento de raiva, um momento de alegria, mas tudo que você planta, você colhe. E talvez ali no momento, você fala uma situação que depois você fala assim, mas Jesus, por que eu falei isso? Aí você fala o que? Jesus, me perdoa. Mal saiu da rotatória, você já está falando, Jesus, perdoa, saiu. Mas Jesus quer mudar em você. Jesus quer transformar a sua vida. Você não pode ser o mesmo que você foi anos atrás. Você não pode ser o mesmo que você foi ontem. Você não pode mais ser o mesmo que você foi quando você chegou aqui. Você tem que sair daqui diferente, transformado. E você é transformado pela renovação do seu entendimento. Se você não entender que você precisa de uma mudança, se você não entender que você tem que querer, Jesus não pode fazer nada na sua vida. Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Mas Ele não pode agir na sua vida se você não quiser. Ele não pode agir na sua vida se você não querer essa mudança na sua vida. Se você não quiser ir para a academia, fazer uma dieta, fazer alguma coisa, o seu corpo irá mudar? Não vai mudar. Se você não quiser isso, não adianta. Não tem mágica. Você tem que querer. E querer bastante, senão você não vai, você desanima. Você fica igual aquela pessoa que ela começa, depois para. Tem gente que paga aquele plano da academia de 1 ano, né? E vai só 3 semanas. Mas ela está pagando o plano. Se você estiver nessa situação, volta amanhã. Hoje não volta, não vou falar para voltar hoje, porque pode ser que esteja fechado. Mas amanhã você volta. Seja firme nos seus propósitos. Seja firme nas suas decisões. Continue, não pare. Continue buscando, querendo ser alguém melhor. E você pode ser um melhor pai, uma melhor mãe. Você pode ser um melhor filho, uma melhor filha. Você pode ser um melhor tio. Você pode ser um melhor avô. Você pode ser um melhor homem, uma melhor mulher. Uma pessoa de caráter. Não uma pessoa que diz uma coisa e faz outra. Não uma pessoa que toma as decisões e depois volta atrás. Muito pelo contrário. Uma pessoa decidida, sabendo o que Deus tem para você.
sabendo aquilo que Deus quer para a sua vida e colocando isso, falando, Senhor, eu quero que isso aconteça na minha vida. As situações tão difíceis, tão fáceis. Foi por isso que Jesus falou, olha, o mundo é difícil, é complicado, tem muitas aflições, vocês vão ter muitas aflições, mas ele fala o quê? Eu venci o quê? O mundo tem de bom ânimo. Então, em mesmo as situações difíceis, Jesus falou que, olha, eu venci, eu suportei. Você viu que ele chegou lá naquele Getsemane chorando ali, situações, suando sangue já. Tamanho era o quê? A aflição de Jesus. Mas ele sabia do seu propósito, ele sabia do seu papel. E ele sabia que ele deveria completar a sua missão. Ele não poderia ser como uma onda do mar que vai, depois volta. Você vê que ele fala na situação que corta a orelha, ele fala, mas se eu quisesse, eu não precisaria de vocês. Eu clamaria ao meu Pai, ele mandaria legiões de anjos para me salvar. Mas ele sabia do seu propósito. Qual é o seu propósito? Qual o propósito que você colocou no seu projeto de vida para 2025? Qual o propósito que você colocou no seu projeto da sua vida de fazer uma mudança, de esse ano você mudar a tal situação porque você não aceita mais viver como você está vivendo? Mas nesse momento você desanimou, você já entristeceu, você já colocou o seu projeto de lado. Não desanime. No mundo você terá as aflições, mas ele venceu o mundo. Coisas que impedem você de crescer, de progredir, de avançar, é porque falta entendimento, transformar o seu entendimento, de saber que você está com Jesus, você com Jesus, o barco não afunda, mas ele faz o quê? Mas ele passa pela tempestade. Ele passa pelas situações difíceis, complicadas, você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, só ver as ondas do mar, mas você está com quem? Com Jesus ao seu lado. Então não desanima. Você tem aflições? Tem, mas ele venceu elas. Então ele fala, olha, tem de bom ânimo. Creia, tenha fé. Você vai conseguir também, mas se apegue com Deus, se apegue com Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele vai poder te salvar, ele vai poder te mudar, mas entenda, creia, tenha fé nisso. Ele vai te mudar. Ele vai transformar o seu filho que está nas drogas. Ele vai transformar a sua vida. Ele vai transformar você. Para ele transformar a sua casa, ele começa por você, transformando você. Você tem que ser o maior exemplo da sua casa. Eu ouvi um amém. É difícil, né? É complicado mesmo, não tem problema não. Eu sei que é complicado. Eu sei que é difícil. As situações são complicadas mesmo. Quando você fala assim, eu tenho que moldar para fazer as vontades de Deus. Me moldar a quem? A Ele. Lembra, você pega, é um vaso de barro que sai moldando. Você vai se moldando para Deus. Às vezes o que está ali montando o seu barro ali, fazendo o barro, ele pega ali, bate daqui, ajeita daqui, até fazer uma vasilha perfeita, um vaso perfeito. E é assim que Deus quer fazer na nossa vida, um vaso, nós somos vasos de Deus. Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer nos moldar. E às vezes para moldar vai doer. Às vezes para moldar, você vai passar por aflições que você nunca imaginou na sua vida. Mas o que nem ele disse, você vai passar. Então não é você vai ficar para sempre nas aflições, porque ele te prometeu o quê? A paz que excede todo entendimento. Você vai passar pelas aflições, mas você não vai continuar lá. Você não vai ficar lá para sempre. Porque a paz que excede todo entendimento vai estar com você. Em meio a situações difíceis, você vai olhar e falar assim, eu estou em paz. A situação complicou, você fala assim, eu estou em paz, eu reconheço que Jesus está ao meu lado. Se você não reconhecer que Jesus está com você, você não vai conseguir mudar. As coisas não vão conseguir ir adiante. Para você buscar aquilo que você tanto deseja nesse ano, aquilo que você tanto deseja para a sua vida, aquilo que passou 2020, 2021, 2022, 2024, 2025,
e tem passado dia após dia, você não tem feito nada da situação, você vai precisar transformar. Começando por você, a sua mente, os seus desejos, aquilo que você colocou no seu coração, você vai precisar mudar. Mas vai doer, tem que mudar. Talvez é uma mágoa que você tem no seu coração de uma pessoa há muito tempo. E isso te fere, dói em você. Se você não liberar perdão, você não vai ser transformado. Se você não perdoar uma pessoa que te machucou há muito tempo, ou pode ter sido ontem, ou pode ter sido hoje, quando você estava vindo, uma pessoa falou alguma coisa que você não gostou, você ficou chateado, magoado. Se você não liberar perdão, você não será transformado. É assim que a Bíblia diz. E nós estamos nos moldando para Deus, não é Ele que, lembra, não é Ele que tem que se moldar a nós. Ele nos aceita de qualquer jeito, certo? Aceita ou não aceita? Você pode estar sujo no pecado, na lama, você pode ser um pecador, mas Ele te aceita, Ele te ama, Ele te quer. Mas você tem que o quê? Se transformar, se moldar a Ele. Fazer a vontade de Deus que está onde? Nas Escrituras. Seguir o que a Bíblia diz. E a Bíblia está falando, olha, você será transformado, você terá que mudar. O seu entendimento terá que mudar, você terá que mudar. Se você não mudar, você não chegará a lugar algum. Se você não perdoar, você não chegará a lugar algum. Se você não pedir perdão para aquela pessoa que você magoou, você não chegará a lugar algum. Porque isso é uma das coisas que trava você. O medo pode travar, a insegurança te trava, o pecado te trava. Muitas coisas podem travar você, mas nós temos um que nos liberta de todo o pecado. Um que nos libertou, que morreu na cruz do Calvário por você, entregou tudo que Ele tinha por você. Jesus, e Ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Ele quer te transformar hoje. Ele quer te mudar hoje. Fique firme na palavra de Deus, naquilo que Ele escolheu para você, porque é uma briga. Lá em Gálatas 5,17, ele fala, olha, a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Um se opõe um ao outro. É uma briga constante para que não façais o que quereis. Então é uma briga constante entre o Espírito e a carne. Talvez você hoje está aqui numa briga entre o Espírito e a carne. Porque eu estou falando coisas que vão edificar o seu Espírito. Mas a sua carne está falando assim, não liga para isso não. Isso não é verdade. Pedir perdão? Não, peça perdão não, continua do mesmo jeito que está. Porque o seu ego, e o ego tem que ser quebrado. Se o ego não for quebrado, a sua vida também não muda. São coisas que travam você. Coisas que fazem você ser como a onda do mar. Você vai, mas depois volta. Você é inconstante. Se você não mudar, se você não escolher na sua decisão hoje, eu quero mudar, eu preciso mudar, você não conseguirá mudar. Começa de você. Você pede forças para Jesus. E Jesus transforma você. Mesmo as situações sendo difíceis, situações complicadas, mas Ele fala, olha, é assim mesmo. É as aflições que Ele venceu. É o Espírito brigando contra a carne, um querendo ser mais forte que o outro. Se você ficar a Deus, o seu Espírito vai ficar cada vez mais o quê? Mais fraco. E a carne aumenta, a carne fala mais alto. Você vai fazer a vontade da carne. Aí você vai xingar o irmão que te fechou na rotatória. Aí eu sinto muito, você não vai conseguir recusar. Porque a vontade da carne está maior. Mas quando você está em espírito, você busca o Senhor, você tem sua vida de oração, você está ali falando, Senhor, eu preciso de uma renovação, eu preciso de uma transformação, eu preciso de uma mudança. Você está com o espírito e a carne está mais abaixo. Ela pode ter suas vontades? Pode, mas o espírito está sempre mais forte. É uma briga constante. Você vê que o próprio Gálatas fala isso, Paulo está falando isso. Os dois se opõem, os dois não vão conseguir. E somente aquele que está firme na palavra que consegue prevalecer em meias situações.
Lembra lá de Mateus, o que Jesus fala? Mateus 7. Abre aí, nós vamos encerrar. Mateus 7. Mateus 7, 26. 24, na verdade. Mateus 7, 24. Imagino que alguém também, muitos já tenham ouvido já falar desse trecho. Mas nós vamos ler. Mateus 7, 24, ele começa dizendo assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e o quê? E as o quê? Olha que coisa interessante, já começa por aí, né? Jesus já começa dizendo por aí, olha, todo aquele que escuta e as pratica, você coloca em prática. Se você não colocar em prática, você só escutou e vai mudar alguma coisa? Não muda nada. Você pode estar aqui há 20 anos nessa igreja. Se você só escuta o pastor pregar, passou vários por aí, você só escuta, lembra, a mudança começa dentro de quem? De você, de mim. Se não coloca em prática, vamos ver. E as pratica, assemelhou-se ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre... O que é a rocha? A rocha é a palavra de Deus, né? Você está edificado sobre a palavra de Deus, tem uma promessa de Deus na sua vida. Você sabe, quanto mais você é apegado você fica a Deus, a palavra de Deus, mais você está o quê? Firme na rocha. Você está firme. Então você vê que ele fala, olha, pode bater ali sobre a rocha, pode descer a chuva, correr rios, soprar ventos, pode combaterem contra aquela casa. Olha que coisa interessante, pode combaterem contra você. Mas quando você está edificado aonde? Na palavra de Deus, na rocha, você está o quê? Firme. As aflições desse mundo, você não tem problema, porque você fala assim, Jesus falou que ele venceu o mundo. Ele falou para mim ter paz, ter bom ânimo. Então eu vou ter o quê? Bom ânimo. A chuva vem, as situações vêm, as aflições vêm, mas eu estou tendo bom ânimo. Eu estou como aquele homem prudente. Você vê que Jesus fala aqui tranquilamente para todos nós entendermos. O exemplo dele é perfeito. Olha, é 2 casas. Vamos ler a outra. E aquele que ouve, versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. O que seria areia? Areia é as suas vontades. É areia, é aquilo que te coloca para baixo, aquilo que não vai edificar você em nada. Areia é o pecado. Areia pode ser tantas coisas nesse contexto aqui, coisas que não estão edificando a sua vida. Porque ele fala o seguinte, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e o que aconteceu? E não só caiu, o que mais? E foi grande a sua queda. Olha que coisa terrível. Então, em meio a situações complicadas, situações difíceis, ele está falando, olha, tem 2 meios que você pode percorrer. Um é sobre a rocha, que é a palavra de Deus, um é sobre a areia. Um é sobre a minha palavra, e a outra é sobre aquilo que você acha que é certo de fazer. Lembra que Paulo falou em Gálatas, que é sempre uma guerra entre a carne e o espírito. Os 2 se opõem. Os 2 não se misturam, porque um quer sempre comandar o outro, ser mais forte que o outro. E aqui Jesus está dizendo algo parecido, que ele fala, olha, se você der ouvidos à carne, se você der ouvidos àquilo que você acha que é correto e não a minha palavra, você está sendo imprudente. Você está edificando a sua casa, então você imagina, olha o perigo. Não é só somente você,
mas as pessoas que também estão ao seu redor que sofrem com tudo isso. Porque às vezes nós achamos, não, mas eu estou fazendo, mas é por minha conta. Eu quero ser assim, eu faço assim. Mas às vezes o seu marido, a sua esposa está sofrendo por causa disso. Às vezes são seus filhos que estão sofrendo por causa do seu jeito. Às vezes é o seu pai que está sofrendo por causa que você toma certas atitudes que você não deveria. Mas você fala assim, não, mas eu sou assim, eu quero ser assim. Se você quer, está aí o seu direito de ser o que você quiser. Mas Jesus está falando, olha, cuidado, não seja imprudente. Porque no momento da chuva, no momento que os ventos soprarem, no momento que as situações, as aflições do mundo acontecerem, talvez venha tudo abaixo. E não vai só cair, mas grande será a sua queda. Mas seja prudente. O homem prudente, nada pode abalar. Porque ele está apegado a Deus. Assim nós buscamos sempre uma transformação. Na onde? Na palavra de Deus, porque ela é o nosso alicerce. Eu não sei o que você tem vivido, as coisas que você tem passado. Mas na Bíblia diz que nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando você está em Cristo, vem a transformação. Se você decidir hoje uma mudança, Deus te transformará. Jesus transformará a sua vida. Talvez você hoje, o seu alicerce está sobre a areia, e você quer mudar isso hoje, decisão sua. Eu posso decidir. Você vê que Jesus falou, olha, se você ouve, mas não coloca em prática, não adianta de nada. Nem eu falei, eu dei um exemplo, você pode estar aqui há 30 anos nessa igreja, mas se você só ouviu e não colocou em prática, você continua sendo aquele mesmo homem de 30 anos atrás, você está mais velho de 30 anos. Mas você continua sendo o mesmo homem. Você continua sendo a mesma mulher. Não muda. As situações continuam as mesmas, e Deus tem algo muito melhor para você. Mas talvez você precisar se moldar como o barro é moldado para fazer um vaso. Você é um vaso precioso para Deus. Mas Ele é o seu oleiro. E Ele quer fazer o quê? Te moldar. Ele quer apertar você, Ele quer mudar você. Lá no Salmo, vamos ler para nós, agora nós vamos encerrar. Agora eu prometo que nós encerramos. Estou imitando até o pastor, até nisso, né? Vou acabar e nunca acaba. Salmo 18, verso 29. Diz o seguinte, Salmo 18, verso 29. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltei uma... Olha que coisa maravilhosa. Então ele fala, olha, contigo o quê? Entrei no meio de o quê? Foi sozinho? O salmista está falando o quê? Olha, contigo entrei no meio do esquadrão, e olha, e com o meu Deus, foi sozinho? Foi com quem? Com Deus. Se não for com Deus, meu amigo, sua vida não vai mudar para lugar nenhum. Se não for com Deus, você não tem força para viver as situações que vai vir sobre você. Você não vai conseguir. Porque ele fala, olha, com meu Deus eu saltei a muralha. Com o meu Deus eu posso desafiar exército, mas com Ele, sem Ele, eu não vou conseguir vencer. Com o meu Deus eu posso desafiar Satanás, porque o meu Deus está comigo, e com Ele eu supero todas as aflições, eu supero Satanás. Satanás não vai ter força contra você quando você está firmado em Deus. Mas é somente quando você está com seu Deus. Então seja o quê? Constante em buscá-lo. Seja uma pessoa que busca Deus. Você está hoje renovando o seu entendimento. Deus está te transformando hoje, está te mudando hoje. Você já imaginou Josué? Josué estava ali sempre com Moisés, certo? Sempre com Moisés.
E aconteceu que Moisés morreu. E o povo vai fazer o quê? Chorar a morte de Moisés, certo? O povo já estava no deserto, pronto para entrar na terra de Canaã, pronto para ir, pronto para fazer, mas Moisés morreu. E agora, o que nós iremos fazer? Nós vamos ficar aqui tristes, abatidos, chorando, ou nós vamos avançar? Eles ficaram o quê? Tristes, abatidos. Porque eles acreditavam em quem? Em Moisés, mas não era Moisés que fazia, era quem que faz? É Deus que faz. Deus chegou e falou: ô Josué, já está bom de choro. Vamos conquistar a terra prometida, está logo ali. Medita nesta lei de dia e de noite. Medita o quê? Na palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai te dar força, vai te dar o quê? Coragem e ousadia para vencer. Sem a palavra de Deus você não consegue. Porque ela é o seu o quê? Alicerce da sua casa. Pode vir situações difíceis, complicadas, e ver situações complicadas. Já começou passando pelo Jordão, já é uma situação complicada. E tinha que lutar, logo após passar, tinha povos para conquistar. Sem a palavra de Deus, você não consegue conquistar, você não consegue avançar. Você vai parar nos seus problemas. Você vai parar nas situações que te cercam, você não vai conseguir avançar. Você não vai conseguir ir adiante. Você vai parar naquilo que você acha que não tem força para vencer. Lá em 1 Pedro 2 fala que vocês são o quê? Geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido. Deus deu promessas maravilhosas para você. Para você ter o quê? Paz. A paz que excede todo entendimento. Mas o que você tem feito com tudo isso que Deus tem te entregado? O que você tem feito com tudo isso que Deus tem falado para você? Deixe a mágoa, deixe o pecado, deixe as situações difíceis para trás. Perdoe, peça perdão. Vai doer? Vai, não tenha medo. Mas deixa Deus te moldar hoje. Hoje começa uma transformação da sua vida. Hoje começa algo novo dentro de você, nova criatura deixe as coisas do passado no passado e viva a partir de hoje uma transformação da sua mente. Uma metanoia, é mudança de mente, é mudança da sua vida. Começa por você. Deus quer te transformar hoje, Deus quer mudar hoje. Ele fala em Filipenses 3, esquecendo das coisas que ficaram para trás, avançando ao que estão adiante de mim. Para o quê? Prossigo para o alvo. Você tem um alvo na sua vida? Então prossiga para ele, não pare. Não seja como a onda do mar que vai e volta, muito pelo contrário, mas seja fiel a Deus. Seja fiel a você mesmo. Se você for fiel a você mesmo, você vai conseguir ser fiel a Deus. Que muitas pessoas não estão sendo fiel a elas mesmas. Comece por você. Busque a Deus. Fala: Senhor, a partir de hoje eu quero uma mudança. A partir de hoje eu quero uma intimidade com o Senhor. A partir de hoje eu não quero mais que a nossa aliança se quebre, porque eu tenho quebrado a aliança. Jesus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Ele continua ali no mesmo lugar. Mas é nós que mudamos. Mas busque a Deus hoje. Se entregue a Deus hoje. Peça perdão se tiver que pedir perdão, mas queira mais de Deus hoje. E Ele vai transformar a sua vida, amém?